Você pode conquistar o emprego dos seus sonhos, o casamento que você sempre quis, formar a família que você sempre sonhou e ainda assim viver com uma sensação de que falta alguma coisa. E o problema, muitas vezes, não é o emprego, não é o relacionamento, não é a família. O problema é que ainda você não descobriu para o que você foi feito, para o que você foi criado. Então, hoje, através desse vídeo, eu vou te mostrar isso a partir de um texto bíblico que você já ouviu muitas vezes, que você já pode ter lido muitas vezes, mas você nunca entendeu de verdade qual é o seu propósito, qual é para o que você foi criado, para o que você foi criada, para que esse vazio que está dentro de você, ele possa ir embora e que você possa viver uma vida plena em Cristo Jesus. Olha só, Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27 diz: Então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Repara uma coisa, nesse texto bíblico existe uma revelação de Deus para nós. Gênesis é o livro da origem, Gênesis é o início de todas as coisas, é como Deus fez todas as coisas, e nós fomos criados aqui em Gênesis. Quando o texto diz, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, ele está falando a partir de uma pluralidade. Percebe? Se você for ler o capítulo de Gênesis, você vai ver Deus criando de forma direta, mas quando ele vai criar o homem, quando ele vai criar a humanidade, ele vai dizer: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Ele está falando a partir de um contexto plural. Ou seja, quando ele diz façamos, nós olhamos lá para o texto de João capítulo 1. E esse texto, ele está revelando algo que acontece em Gênesis, porque João capítulo 1, ele vai dizer o seguinte: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ou seja, esse texto está dizendo que o Filho estava presente na criação. Agora, quando nós olhamos Gênesis 1, que diz que o Espírito pairava sobre a face do abismo, isso quer dizer que o Espírito Santo estava lá. Ou seja, essa declaração quer dizer de que nós fomos criados por uma comunhão eterna, porque existe uma comunhão antes da fundação do mundo entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e quando ele vai criar a humanidade, ele diz: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Ele não diz faço, mas ele diz façamos. Isso quer dizer, essa é uma revelação incrível para nós, porque isso muda a nossa perspectiva. Nós fomos feitos para ter uma comunhão eterna. Nós fomos feitos para ter um relacionamento eterno com o nosso Criador. Ou seja, isso é importante nós entendermos por quê? Porque quando Gênesis está dizendo isso, está falando a partir qual é a nossa origem, para o que nós fomos feitos. Mas o texto também diz que nós fomos feitos à sua imagem e semelhança. Ele está dizendo que nós não somos somente criaturas. Ele está dizendo que nós somos a sua representação. Ou seja, nós fomos criados para refletir aquele que nos criou. Nós fomos feitos para refletir o nosso Criador, para viver em relacionamento com Ele. E dentro desse relacionamento, nós refletimos a imagem e semelhança dele. Então, quando nós olhamos para o texto de Gênesis, nós não vemos nenhum outro ser criado que recebeu isso. A lua não recebeu isso. Ou seja, os animais não receberam isso, as plantas não receberam isso. Só o ser humano, quando ele é criado em Gênesis, nós como humanidade, nós ouvimos essa verdade em Gênesis. Ele diz a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então, isso quer dizer, você que está aqui nesse vídeo, você está encontrando aquilo que é a sua origem, você está encontrando aquilo para o que você foi feito, para aquilo que você foi criado. Então, isso quer dizer que nós não fomos criados só para existir. Nós fomos criados para refletir a imagem e semelhança do nosso Criador. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa que é importante em relação a isso. Já aconteceu de você conquistar exatamente aquilo que você queria? E aquela alegria dessa conquista durou alguns dias, durou alguns meses. Você já sentiu que você ama a sua família, mas mesmo assim você carrega um vazio que ninguém consegue preencher. Sabe o que isso quer dizer? Isso não é ingratidão com aquilo que até mesmo o seu Criador, o nosso Pai, nos deu. Mas isso não é ingratidão, isso não é falta de fé.
Isso é falta de entendimento, isso é falta de revelação de que nós não fomos feitos para conquistar, nós fomos feitos para viver uma comunhão eterna. O nosso foco, o nosso propósito de vida não é nós conquistarmos, isso é uma continuidade de vivermos uma comunhão eterna com o nosso Criador. Então, isso nos traz uma revelação muito importante de que nós fomos criados por uma comunhão eterna com Ele. E enquanto nós não descobrirmos isso e não entendermos isso de fato, nada mais vai se encaixar dentro de nós, aonde vai nos preencher e vai nos fazer se sentir completamente vivos e cheios de propósitos e de significado. Só que o texto de Gênesis também, em Gênesis 2, ele vai dizer o seguinte, que quando Deus ele vinha a toda a viração do dia para ter relacionamento com o homem, quando houve a queda, a ruptura de relacionamento por causa do pecado, há uma pergunta de Deus. E ele volta no jardim para o lugar de relacionamento e ele diz: Adão, onde você está? Ou seja, ele não pergunta para Adão o porquê você errou, porque de fato ele sabia, mas ele pergunta onde você está, porque o pecado, meus amigos, ele nos afasta da comunhão eterna com o nosso Criador. Ou seja, ali naquele momento mostra um interesse do Criador, do nosso Pai, de ter um relacionamento com a humanidade. Então isso é muito importante nós entendermos. Ele não está te procurando para te julgar, ele está te procurando para se relacionar e alinhar a tua vida, os teus pensamentos e te fazer se sentir vivo ou viva de fato para uma comunhão eterna. Ou seja, esse texto nos ensina que não é uma cena de supervisão, é uma cena de relacionamento. Nós fomos desenhados para sermos a imagem e semelhança dele. Nós fomos desenhados para ter uma comunhão eterna com ele. Ou seja, antes de você entender o que você precisa fazer na tua vida, você precisa entender que você foi feito para ter uma comunhão eterna. Antes da sua profissão, você precisa entender a sua origem. Antes da sua conquista familiar, você precisa entender a sua origem. Porque a ordem é essa. Antes de qualquer coisa, veio a origem. E é exatamente aqui, nesse ponto, que muita gente erra o alvo. Ou seja, as pessoas pegam esse vazio que só a comunhão eterna com o Criador preenche e tenta preencher com desenvolvimento pessoal, com carreira profissional, com recursos financeiros, com conquistas familiares, embora isso não tenha problema, mas se torna uma vida vã, se torna coisas que não podem nos preencher e nos fazer viver para aquilo que nós fomos criados para viver. E aí, eu já conversei com muita gente que fala assim, quando eu for promovido, quando eu chegar lá, mas quando chega, sempre tem um pensamento e um sentimento de que não é completo. Então, a gente muitas vezes está tentando preencher com relacionamento, dizendo, quando eu casar, quando eu tiver mais dinheiro vai faltar, eu não vou sentir falta de nada, eu vou se sentir pleno. Nós tentamos preencher muitas vezes com família, com muitas vezes com tempo em família, com filhos, com casa própria, com reconhecimento profissional, e tudo isso é bom, mas tudo isso sem Deus não dá. Tudo isso sem a consciência da nossa origem não dá. Por quê? Porque sempre vai existir um vazio. Agora, de fato, nós precisamos entender, nenhuma dessas coisas que nós conquistarmos pode ocupar o lugar que só o Criador ocupa. Então, nenhuma carreira profissional, nenhum relacionamento, nenhuma família preenche o espaço que só o nosso Criador preenche. Então, Eclesiastes 3, versículo 11 diz que Deus pôs a eternidade no coração do homem. Isso explica porque muitas vezes você vai se sentir isso explica porque muitas vezes você nunca vai se sentir 100% saciado com coisas finitas, com coisas dessa terra. E aí existe uma coisa que nós precisamos entender: nós fomos criados para algo maior. Você pode até construir uma vida inteira, sem nunca voltar para esse ponto de partida, mas eu quero te garantir uma coisa: você sempre vai viver um vazio. Ou seja, somente com essa comunhão restaurada, tudo que você constrói vai ser a partir de uma base sólida, vai ser a partir de uma satisfação, de um propósito. Então, antes de você descobrir para o que você serve, você precisa descobrir de quem você é, da sua origem, da onde você veio. Então, Deus não te criou porque ele precisava de mais uma coisa para preencher o universo. Não, não, não. Ele te criou
porque ele quis compartilhar com você a comunhão que ele já vivia entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ou seja, antes da fundação do mundo, ele nos criou para que nós pudéssemos viver uma eternidade, porque viveremos uma eternidade. Nós não podemos querer viver eternidade do modo de vida como nós estamos vivendo nessa terra. Então, isso nos revela que isso muda tudo. Ou seja, nós não existimos para sermos úteis para as coisas desse mundo, mas nós existimos para ser amado e conhecer aquele que nos formou diariamente e voltarmos para esse lugar de comunhão. Então, se esse vídeo falou com você, comenta aqui origem. Eu quero saber quem de fato entendeu a sua origem hoje através desse vídeo. Eu quero saber aqueles que entenderam aqui para o que foi criado. E na descrição desse vídeo existe mais algumas coisas que você pode adquirir, que você pode fazer parte para que você possa continuar a construir uma mentalidade de filho. O livro Filho, um e-book 10 erros que todo pregador comete, como evitá-los, que vai te ajudar a viver de forma excelente na grande comissão, na missão que o Pai determinou para você, e também a nossa comunidade Mentalidade de Filho, que nesse lugar você vai estar com pessoas que vão receber conteúdos diários, vai transformar sua forma de pensar e você vai viver como filho. Então, para que a gente possa entender aqui, você não foi feito para viver de fora para dentro, mas de dentro para fora. Por quê? Se você vive de fora para dentro, é como se você vivesse para conquistas, mas você foi criado e feito para viver de dentro para fora, a partir de uma comunhão daquele que te criou. Até o próximo vídeo, que Deus te abençoe.